Vamos lá então pro dia 13. Olha só, isso aqui parece um número. Eu achava que era um camelo, um olho de alguma coisa, mas agora parece um 1 e um 0. Não sei bem o que é isso não. Mas vamos descobrir. Talvez seja uma rena puxando um trenó. Mas bom, essa questão aqui é daquelas claw machines, que é máquina de garra. Isso é muito viciante. E basicamente nesse problema você vai ter dois botões. Você vai ter um botão A e um botão B. E quando você pressiona o botão, a máquina, no caso a garra, ela vai para alguma direção. Então ela se move naquela direção um pouquinho. Basicamente para você apertar o primeiro botão custa 3 tokens e para apertar o segundo botão custa 1 token. Esses botões são chamados de A e B. E basicamente esses botões eles fazem o quê? Eles mexem a garra para a direita ou para baixo. Então é só essas duas direções que tem. E aí, bom, como dá pra ver aqui, o botão A, toda vez que você pressionar, ele vai 94 vezes pro lado e 34 vezes para baixo, né? E aí ele quer saber se você, alguma combinação de pontos dá pra apertar e chegar no prêmio, e o prêmio está nessa coordenada XY, você começa no 00, e aí, e se der, ele quer a menor quantidade de tokens que você usa para poder fazer isso. E ele também fala bem ali embaixo que é tipo, não precisa pressionar mais de 100 vezes cada botão, né? Isso não ficou muito claro pra mim se se isso era uma restrição do problema ou se era alguma coisa que ele estava mencionando do input, tipo, o puzzle input não vai ter isso, ou seja, vai rodar em tempo rápido se você fazer algum tipo de busca. E depois de ler um pouco aqui, eu vi que realmente não é isso, tipo, você mesmo tem que ir lá e limitar 100, porque se você dividir isso aqui por isso, já fica, tipo, chegando ou não, isso é muito grande, né? Então você pressionaria o botão muitas vezes. Tá? Esse problema, ele é muito legal, porque dá pra fazer ele de um jeito fácil, dá pra fazer de um jeito difícil, e dá pra fazer de um jeito, tipo, que demora muito a rodar. No final eu vou tentar explicar um pouco do jeito difícil, mas à primeira vista o que eu pensei aqui foi para cada botão a gente tenta, para cada estado, né, para cada posição a gente tenta apertar os dois botões. Só que a gente não precisa disso, né? A gente pode simplesmente ver isso daqui como uma expressão matemática e aí fica, quantas vezes eu pressiono o botão A e quantas vezes eu pressiono o botão B. Porque não tem distinção quando que você pressiona. Essa é a sacada. Tipo, você concorda comigo que se eu tenho um botão e eu pressionei, por exemplo, 2 vezes pro lado e depois uma vez para baixo, digamos que esse é o negócio. Ou então eu fiz em outra ordem, tipo, primeiro eu pressionei para baixo, depois foi 2 vezes pro lado, as duas vão chegar no mesmo lugar. Ou então até a outra, né? Tipo, vai pro lado, vai para baixo e vai pro lado. Então a ordem pra mim não importa, eu sempre vou chegar no mesmo lugar. E dado que a ordem não importa, eu posso simplesmente contar quantos que eu fiz de cada um, né? Então é isso que a gente pode fazer no código. Vamos lá. Esse input é meio chatinho de ler, né? Então hoje finalmente eu vou fazer um while true e aí eu tento ler. É assim que a gente faz em Python, então a gente faz isso. Eu vou tentar ler aqui e aí quando estiver pronto eu volto. Valeu? Pronto, eu li aqui o input em Python. Basicamente o que eu fiz foi criar uma variável para dizer se é o primeiro ou não. Porque se não for em primeiro, eu vou ler uma linha em branco que ficou em cima. E aí toda vez que eu entro eu falo que for ser falso, né? Porque significa que não é mais o primeiro. E aí eu leio as 3 linhas, eu separo primeiro por esses 2 pontos aqui, e depois eu pego essa string aqui da direita e separo pela vírgula. A dado que eu faço isso, eu separo de novo cada elemento aqui pelo sinal, no caso aqui mais e nesse caso aqui o igual, e aí eu pego o último elemento nessa última parte aqui e transformo inteiro. Então quando eu imprimo eu tenho exatamente o 94, 34, que são os 2 offsets do A, o 22 e 67, que são os 2 offsets do B, e também o XY do prêmio. Agora eu posso fazer o código de fato, né? E como é um código para cada negocinho, eu vou fazer um for que vai até 1000, 2 fors que vão até 1000, né? Então eu vou chamar de j mesmo. Então cada for vai até 1000, ou até 100. Isso significa basicamente o quê? Significa que eu pressionei o botão A I vezes e que eu pressionei o botão B J vezes. Então vamos calcular para onde que eu tô indo, né? Então x, que é para onde eu tô indo, vai ser, como eu pressionei o botão A I vezes, vai ser I vezes A de 0, e eu pressionei o botão B J vezes, então ficou isso daqui. E o meu Y vai ser alguma coisa parecida, né? Vai ser I vezes A de 1 mais J vezes B de 1. Então a gente vê se esse x vai ser igual, se essa coordenada que eu tô indo vai ser igual a price. E se for igual, significa que eu vou ter que calcular qual é o preço que eu gastei, né?
como cada ticket A, ou do tipo 1, custa, do botão A, né? Custa 3 e o do B1, é basicamente, meu score atual vai ser o quê? Vai ser 3 vezes I, né? Que é 3 vezes I mais J. E aí eu falo que meu score vai ser o mínimo de tudo isso. Então eu começo meu score com um valor gigantesco. Então eu posso começar ele, sei lá, vamos botar 10 elevado a 10, por exemplo. Gigante esse número. E aí eu coloco que o score vai ser o mínimo entre o score e esse valor novo aqui. Eu vou dar um nome para essa variável, vou chamar de tipo de infinito, ou infinity, e vou deixar ele aqui para poder depois comparar. Por quê? Porque se o score for igual a infinito, significa que eu nem cheguei. Então eu só vou somar se ele for diferente de infinito. E se for diferente de infinito, eu tenho que somar na minha resposta. Então eu falo answer plus equal score. Tem uma answer que começa com 0 e imprime ela ali. Massa, vamos ver se deu certo. 480 e a resposta era 480. Então vamos ver para o nosso puzzle input quanto que vai dar. Deu esse número aqui, 38.714. Vai, manda e... Foi. Agora vamos para a parte 2. Parece que agora vamos ter que usar aquela solução mais complicada. Eu vou tentar dar uma olhada a mais, só que, bom, esse problema aqui basicamente é o mesmo, só que agora ele fala que, bom, tinha um erro de 10 elevado a 12 no x e no y. Então soma isso no x e no y e recalcula. Só que agora pode usar mais de 100 presses no botão. É 10 elevado a 13, inclusive, justo porque é dia 13, né? Para poder explicar essa ideia, eu vou precisar dividir a tela assim e vamos lá. Bom, o que a gente estava fazendo antes, né? A gente estava falando, vamos pressionar um botão tantas vezes. Eu vou chamar esse número de pressionadas de A. Então, tipo, A é quantas vezes eu pressiono o botão A, e o B é a mesma coisa, né? Quantas vezes eu pressiono o botão B. Eu vou chamar de A e B. É como se fosse o meu IJ daquele meu código antigo, lembra? Então, aquele código lá que tinha o IJ, eu só troquei por A e B as letrinhas. E tá. Vamos fazer para esse exemplo aqui primeiro. Então, eu não sei se ele funciona. Vamos testar para outro que é mais fácil. Vamos testar para esse daqui que ele fala que tem como, né? Ele fala que only possible on the second and fourth claw. Então a gente vai ter esse 94 aqui. Se eu pressionar A vezes o botão, vai ser simplesmente 94 vezes A, certo? 94 vezes A. E se eu pressionei o outro B vezes, vai ser 22 vezes B. Essa vai ser a minha coordenada final, né? E o que eu quero saber é se ela consegue ser igual ao meu x do price, né? Então eu vou chamar de x. E a mesma coisa para y, né? Então, vamos ver se 34, eu pressionei o botão A e o y foi 34 vezes para uma direção, e ele vai mais 67 vezes para outra direção, que foi o número que eu escolhi. E isso aqui vai dar y. Agora que a gente tem esses dois sistemas de equação, é aquele esquema, né? Se a gente tem um sistema de equações e cada equação tem a mesma quantidade de variáveis do número de equações que eu tenho, eu consigo matar essas variáveis, né? Eliminação gaussiana e tal. Só que aqui a gente pode fazer na mão, né? Então, como que a gente eliminaria uma dessas variáveis, né? Vamos matar o A. Porque... vamos matar o A. Porque sim, porque eu não quero ele. Então, como é que a gente mata, né? Uma forma de matar seria... a gente pode fazer de um jeito besta. Tipo, multiplicar as duas equações por, sei lá... Eu posso multiplicar essa de cima aqui por 34, que é o fator de baixo, né? Esse coeficiente aqui. E posso multiplicar essa daqui de baixo por 94. Dado que eu tenho isso, tu concorda que esses dois números vão virar a mesma coisa? E se eles vão virar a mesma coisa, eu posso só subtrair, né? Então, na real, ao invés de botar 94 aqui, eu boto menos 94. E isso aqui vai dar alguma coisa que eu vou calcular aqui agora. Dado que a gente tem isso, olha que legal o que aconteceu aqui. Ó. Esse cara vai pra vala. Esse cara morre na hora de somar o sisteminha. Então, somando as duas equações, eu vou ter o quê? Bom, e agora isso é muito legal, né? Porque o que isso me diz? Eu tenho uma função afim, uma função de primeiro grau que tem uma variável só. Eu isolo ela, então eu vou ter algo do tipo B igual todos esses caras aqui da direita divididos por esse carinha aqui, né? E aí, como é que eu sei se tem resposta ou não? Bom, tem que dividir, essa divisão tem que ser inteira, né? Então é só ver se esse carinha aqui é múltiplo de menos 550, né? Nesse caso. E aí, dado que eu tenho B, eu também consigo tentar encontrar o A, né? É só jogar em qualquer uma dessas duas equações aqui de cima. Então, esses valores são fixos para esse exemplo aqui, né? Que eu estou usando para esse segundo caso. Só que, tipo, a ideia tá... O core tá aqui, sabe?
Então, o cortar de multiplicar esses dois por coeficientes, meio que o de cima pelo de baixo pelo de cima, somar as duas equações. Então, o que eu vou tentar fazer é chegar numa fórmula. Ao invés de usar números, tipo 94, eu vou usar tipo XA, YA, XB, YB. Aí, dado que eu tenho isso, é muito simples, né? Depois vai ser só jogar isso no código. Tá, eu fiz a parte do processo mais chatinha, né? De ficar mexendo nas equações e tal. Porque eu não botei aqui no vídeo, né? Pra não ficar muito grande, não ficar muito complicado. Quem quiser fazer pode só pegar, fazer no papel e depois simplesmente ir conferindo. Mas eu chamei as variáveis, tipo, basicamente aquele mesmo, o A e o B, quantas vezes eu clico em cada um, só que agora tem essas constantes aqui, que são o XA e o XB e o YA e o YB. Que são. E o X e o Y normal que já tinha antes, né? Que são aquelas coisas que eu leio lá no input, né? O XA é quanto que o XA. Quanto que a claw machine anda se eu apertar o botão A no eixo X, e aqui é a mesma coisa se apertar o botão B no eixo X, e aqui é a mesma coisa, só que se apertar o botão A no eixo Y. E aí tá, eu só fiz aquele processo, né? Multiplico aqui em cima por YA, aqui em cima por YA e aqui embaixo por menos XA, e aí dado que você faz isso, você chega numa equação, tá aqui um termo soma zero matou ele, e sobra só isso aqui. Sobrando isso daqui agora, a gente soma as duas expressões, então eu literalmente coloquei uma de um lado e a outra do outro. Dado que você faz isso, tem um B aqui, a gente pode só isolar ele, então a gente bota esse B isolado aqui, e aí agora a gente pode passar esse carinha aqui pro outro lado dividindo. Então isso aqui, o número de coisas que eu vou apertar no B, vai ser exatamente isso sobre isso, né? Se essa divisão for inteira. E aí, agora, dado que eu tenho B, eu posso calcular o A, né? Então eu peguei alguma daquelas expressões lá de cima, né? Eu peguei essa aqui de baixo. Então, dado que eu peguei, eu boto aqui, eu simplesmente vou passando pros lados até isolar o meu A, que é o carinha que eu quero calcular, né? E é isso. Isso funciona porque... lembra daquele argumento lá do início de que das setinhas? Tipo, independente da forma que eu usar, vai dar certo? Então, só existe uma solução. Se existir uma solução, ela é única para aquele ponto. E essa é a sacada, né? Tipo, se ele quer o mínimo de tokens que vai usar, na verdade ele só quer saber o número de tokens que vai usar nessa única solução. Eu acho que eu vou dar nome aqui nas variáveis só para não me confundir. Então eu vou dar tipo que XY vai ser igual ao price. Eu vou dar aqui tipo XA, YA vai ser igual a A. E XB, YB vai ser igual a B. Só para poder copiar e colar esses códigos aqui, mais fácil do que ficar trocando aqui. Então, bom, basicamente a gente vai ter um dos lados, né, que seria o numerador. Vou chamar esse cara de numB. E eu vou chamar o cara de denB, o outro, que é denominador da fração do B. É um péssimo nome, mas é o que tem pra hoje. E aí, se o numB mod denB for diferente de zero, significa que não é múltiplo, não tem solução, continue. Agora que eu tenho isso, eu posso simplesmente fazer não dividido por denB. Então, numB dividido por denB. Perfeito. Aí agora a mesma coisa pro A, né? Eu tenho essa num A, então vou chamar essa de num A, vem pra cá. E aí eu tenho dena, que vai ser só YA. E se o num A mod dena for diferente de zero também, significa que eu cheguei por um lado, mas não cheguei pelo outro, não faz sentido, então eu não cheguei. E se não, eu simplesmente falo que num A divide dena. E é isso, agora é só imprimir, no caso não imprimir, né? Fazer answer plus equal no meu A vezes 3 mais B, que é o número de vezes que eu percorri, né? Eu não devia ter chamado de A e B, né? Porque aqui já tem um A e B, então eu vou ignorar esse daqui de cima e vou colocar essa estruturação aqui direto já. Vamos ver se isso roda, Primeiro vamos ver se isso daqui roda para aquele exemplo pequeno sem somar o erro gigantesco. Deu 480 e... realmente 480, então a resposta era única, não precisava dos fors. Tá, isso é um bom sinal, porque agora eu posso somar nosso erro aqui. Então eu vou chamar esse cara de RR. E agora, dado que eu botei o erro ali, eu faço x mais igual a RR e o y também mais igual a RR, né? Que é o XY do prêmio. Então vamos rodar e deu um número gigantesco que eu não sei se está certo. Mas deve estar. Então vamos pegar para o nosso exemplo, que é esse aqui, e vai rodar muito rápido, tipo, muito rápido. Ok, deu esse número gigantesco aqui. Vamos rodar e ver se vai funcionar. Foi, é isso. Tá, legal, problema massa no dia 13. Pô, eu achei que eu fosse usar a equação de Diofantina, fiquei triste, tava pegando meu livrinho do Plínio ali.
Mas é isso, então a gente se vê amanhã, dia 14.